vamos, neste bloco, comentar acerca dos riscos financeiros. Primeiro, entender o que é um risco financeiro. Risco financeiro é uma probabilidade. Probabilidade de perda. Importante entender o termo probabilidade. Isto significa que é possível calcular o percentual de probabilidade de ocorrência daquela perda. Quando a gente fala de riscos financeiros, nós precisamos primeiro entendê-los para poder mensurar e poder gerenciar o risco. Nós vamos ver o seguinte: é impossível no mercado não correr risco. Quem atua no mercado, uma instituição financeira que atua no mercado financeiro, ao atuar no mercado, ela corre risco. Mas ela precisa saber quais são os riscos que ela está correndo, entender esses riscos para poder mensurá-los e se precaver, para minimizar. Não é para evitar. É impossível não correr risco, mas é necessário saber o tamanho do risco que está correndo e o tamanho do risco que está disposto a correr, em função da probabilidade, da possibilidade de retorno, de receita, de resultado. Então nós temos uma série de riscos que as instituições financeiras e os participantes do mercado financeiro incorrem ao atuar no mercado. Nós vamos ver agora uma série deles, os mais importantes, e estudar com um pouco mais de profundidade cada um deles. Os principais riscos que uma instituição financeira corre e que o investidor corre ao atuar no mercado financeiro são: o chamado risco de crédito, o risco de mercado, o risco de liquidez, o risco operacional. E temos ainda o risco de imagem, e uma categoria peculiar de risco que diz respeito ao sistema como um todo, o chamado risco sistêmico. Vamos começar aprofundando a ideia do risco de crédito. O que é isso? Como funciona? O que é risco de crédito? Esse é bastante intuitivo. Se alguém concede crédito, o risco desse concessor é não receber. Ou seja, é o risco de que a parte devedora não honre com seu compromisso. Esse é basicamente o conceito de risco de crédito. E é um risco fundamental para a atividade dos bancos. Os bancos vivem de conceder crédito. Então, é impossível um banco não correr risco de crédito. Mas ele tem que saber mensurar o risco que está correndo e saber até que ponto ele está disposto a correr determinado grau de risco. E para a gente entender o risco de crédito num tomador, numa operação de crédito de uma instituição financeira, nós vamos utilizar um conceito que são chamados os 6 do crédito.
são os critérios utilizados pelas instituições financeiras para determinar se vai aceitar correr ou não determinado grau de risco. Esses 6 são palavras que começam com a letra C e que se referem à possibilidade, à condição e à capacidade de pagamento do devedor. O primeiro C é o caráter. É a disposição da pessoa em efetivamente pagar aquela obrigação. Verifica-se o caráter, por exemplo, em relação à sua vida pregressa. É uma pessoa pontual nas suas obrigações? É uma pessoa que paga as suas contas, paga as prestações dos créditos que ela já tomou em dia? Ou é uma pessoa que tem um histórico complicado? Então, esse é o primeiro parâmetro utilizado, o caráter. O segundo, fundamental, é a capacidade. A capacidade de pagamento do tomador é um dos mais importantes critérios na hora da concessão do crédito. Porque não adianta a pessoa ter disposição de efetuar o pagamento se não tem condições de fazê-lo. Se a sua renda, por exemplo, não comporta aquela obrigação. Se for uma pessoa jurídica, se o tipo de negócio dele gera receitas com uma periodicidade muito instável, não permite que ele assume uma obrigação permanente com prazos definidos. Então, o banco, ao analisar o tomador, ele verifica não só o histórico passado, mas a condição da renda, da receita daquele tomador em relação à obrigação que ele vai assumir. Ele tem condições, ele tem capacidade de pagamento para assumir esta dívida? Essa é, inclusive, uma das principais preocupações das autoridades reguladoras. Temos visto nos últimos tempos que o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional têm imposto restrições sobre o aumento do crédito. A principal preocupação é exatamente que as pessoas não se endividem no limite ou acima do limite da sua capacidade de pagamento, o que pode gerar uma inadimplência futura ou gerar problemas para a própria condição de vida daquelas pessoas. Temos ainda o chamado conglomerado. Este critério, ele é utilizado basicamente para as pessoas jurídicas. Porque quando a gente analisa uma empresa, se essa empresa é coligada com outras, se ela faz parte de um conglomerado, nós precisamos analisar o caráter e a capacidade de todas as empresas que fazem parte do conglomerado. Porque você pode ter aquela situação que a empresa que está procurando o crédito, ela sozinha está numa situação boa, mas as outras não estão. Então é possível que aquela esteja sendo utilizada como uma fonte para resolver o problema das demais. E isso é um indício muito ruim de possíveis problemas futuros. Então, na análise de o crédito para uma pessoa jurídica, deve-se analisar não apenas a empresa tomadora, mas o conjunto de empresas que fazem parte do chamado conglomerado, caso ele exista, caso sejam empresas que têm participação societária entre si. Um outro aspecto é o chamado colateral. O que é o colateral? São as garantias oferecidas pelo devedor, pelo tomador do crédito.
E aí, um aspecto fundamental é o seguinte: o colateral não pode ser critério para decidir pela concessão. Não se pode conceder um crédito baseado em garantias. São necessárias garantias, sim, porque as condições podem mudar. Quando nós falamos nas condições, estamos falando da situação econômica do país, do ramo da empresa em relação à economia do país. Essas condições hoje são boas, amanhã podem não ser. Então é necessário avaliar o ramo que a empresa atua. Se é uma pessoa física, ela tem uma maior ou menor possibilidade de perder a sua renda, perder o emprego, por exemplo. A economia está crescendo, a possibilidade da pessoa ser desempregada é menor. A economia está freando ou está entrando em declínio, a possibilidade de desemprego é maior. Então, as condições macroeconômicas influenciam na concessão do crédito. E, exatamente porque as condições podem mudar, é necessário, na hora da concessão do crédito, que o devedor apresente algum tipo de garantia. São as chamadas colaterais, mas as garantias são acessórias. Elas são um elemento a mais. Não podem justificar a concessão. O que fundamentalmente justifica a concessão é o caráter e a capacidade. É a disposição de pagar e a real possibilidade de fazê-lo. E aí é o seguinte: uma instituição financeira precisa gerenciar essas condições de concessão baseado nesses critérios. Esse gerenciamento do crédito, baseado na análise dos 6 do crédito, é o que a gente chama de política de crédito. A política de crédito é definida pela instituição financeira. É a alta gerência, é a diretoria do banco que define qual é o nível de risco que ela está disposta a correr. E aí, em função do histórico, da capacidade e do caráter da pessoa tomadora, aquela operação ela é cadastrada num sistema que tem comunicação com o sistema do Banco Central, o sistema de risco de crédito do Banco Central, e é dado um rating, uma classificação de risco de crédito. Essa classificação ela é padronizada pelo Banco Central. Essa classificação de risco de crédito, que é estabelecida pela instituição financeira concessora, mas com base naquele conjunto de critérios que nós definimos, ela vai do melhor rating, que é o chamado rating AA, que é o cliente com ótimo caráter e ótima capacidade de pagamento. O segundo é o A, o terceiro é o B, e assim sucessivamente, até o pior rating, que é o chamado rating H, aquele que tem alto risco de inadimplência. E aí, a instituição financeira, a diretoria, estabelece um padrão de corte. Tem um sistema que, a partir das informações que são dadas pelo pretendente à operação de crédito, classifica aquela operação. Se a operação ficar acima do rating mínimo que a instituição opera, normalmente é entre C e D, dificilmente abaixo disso.
Se ficar dentro desse rating, a operação é liberada. Se ficar abaixo, a operação não é autorizada pelo sistema. Hoje em dia, o gerente do banco decide muito pouco sobre a concessão do crédito. O que decide é o sistema montado pela instituição financeira.